Fala galera! Então, essa é a nossa aula número 2 do curso Treinamento Básico de Magia Wicca. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a história da bruxaria e a história da Wicca. Primeiramente, a gente vai voltar à questão da história da magia, para que vocês possam entender o quanto as religiões fazem uso dessa essência, muitas vezes sem saber. Os registros mais antigos que a gente tem de magia, ela remonta à Idade da Pedra. Eram imagens, aquelas imagens lascadas na pedra ou entalhadas, desenhos representando a caça. A primeira manifestação de magia que a gente tem no mundo, a magia simpática. Os primeiros altares feitos de pedra com cunhos unicamente religiosos são formas de magia. Como é que funcionava isso? O homem primitivo, ele vivia em contato constante com a natureza. Então ele acreditava que ao desenhar uma caça, a caça seria mais fácil para eles. Sabe? Eles acreditavam que ao idealizar uma situação, na forma primitiva que eles tinham, aquilo responderia para eles. Eles deificaram as forças da natureza. Isso todas as religiões fazem até hoje, que é associar fenômenos da natureza com expressões divinas. Isso por quê? Porque são coisas que fogem à alçada humana. Então tudo aquilo que foge à nossa alçada, nós atribuímos aos deuses. Então existiam os deuses da chuva, os deuses do vento, do fogo, os deuses da terra, então, e assim sucessivamente. Isso são os deuses gregos, os orixás, os santos católicos que têm associações com elementos da natureza, os deuses egípcios, os deuses celtas. Em qualquer cultura a qual vocês buscarem, vocês sempre vão encontrar essa associação de divindade com elementos da natureza. Por um motivo muito óbvio. O homem ele ainda não era conhecedor dos conhecimentos que são ofertados para nós hoje. Eles simplesmente viam o raio, não entendiam aquilo, atribuíam a uma obra divina. Então, isso é uma forma de magia. Essa ideia de buscar associações é aquilo que nós fazemos até hoje dentro da bruxaria. A gente vai aprender depois na aula de instrumentos mágicos a respeito, mas eu já vou antecipar desde já algumas coisas. Então vamos pegar, por exemplo, o meu atame. Esse aqui é o atame. O atame ele é uma faca de 2 gumes com um cabo preto. O atame ele tem diversas funções. Ele é um direcionador de energia, ele corta determinadas energias densas, ele tem a função de um atame. Ele é um símbolo fálico, ou seja, ele tem uma associação direta com o pênis masculino. Essa associação é muito importante, vocês vão ver na próxima aula sobre o deus e a deusa. Então, eu associo o símbolo fálico no momento da minha magia, no momento do grande rito, que é um momento onde eu pego o caldeirão ou a taça, pego a espada ou o atame e simulo o gesto primordial, que é aquele a qual a vida se origina. Então, isso aqui tem o valor naquele momento do falo, da energia divina, da energia sagrada da essência masculina. Numa magia, por exemplo, vocês vão ver muito em simpatia, por exemplo, o uso de moedas para atrair a prosperidade. Por um motivo muito óbvio. As moedas, elas simbolizam o dinheiro, que é aquilo que eu busco. Então, a magia é isso, ela é associação. Então, ela já existia desde aquele princípio. Ela foi sendo utilizada ao longo do tempo, das mais diversas formas. Então, desse período primário, vamos dizer assim, a gente retira alguns arquétipos que são muito usados dentro da Wicca, que é o arquétipo do caçador. Por quê? Porque naquele período o homem, a tribo, vivia da caça. Então a gente pega a imagem do deus Cernunnos, do deus chifrudo, do deus cornífero, e associa a imagem daquele que provém o alimento, daquele que protege a tribo. Então a gente associa esse arquétipo à força masculina da criação. Ao mesmo tempo que a gente pega um outro arquétipo, da deusa mãe, da deusa da fertilidade, aquela que planta,
Aquela que, assim como o alimento que provém da caça, nos traz o alimento, mas nos traz o alimento que nós mesmos plantamos, que nos traz o seio materno, que nos sustenta no momento onde a gente ainda não tem condição de caminhar pelas nossas próprias pernas. E aí a gente tira a imagem da deusa mãe. Essas duas figuras que foram atribuídas inicialmente ao Sol e à Lua, que são as formas de adoração mais antigas que se tem até hoje, e até hoje ela é muito utilizada, inclusive dentro do cristianismo, onde a gente associa Jesus ao Sol e Maria à Lua. Então essa forma arquétipica, ela é o principal, e é como se fosse um molde. E desse molde é onde todas as culturas vêm. Então, por exemplo, não importa de qual cultura uma divindade seja, ela sempre vai caber dentro desse molde masculino e feminino, ativo e passivo, que juntas formam a criação, a união do masculino e do feminino. Então a gente pega desde esse princípio, esse arquétipo do deus cornífero com a deusa mãe. A junção dos dois forma a magia. Então, essa é a história da magia. Ela foi progressivamente evoluindo acompanhando os conhecimentos do homem. Quando o homem desenvolveu o fogo, a capacidade de alterar a sua realidade, ela deu um salto muito grande. Porque o homem passou a cozinhar seu próprio alimento, ou seja, transformar aquilo que a natureza oferecia. Então, mais uma vez, a gente toca nessa condição da bruxa de transmutar, de transformar as situações à sua volta. Então, com isso, a gente vai continuando acelerando no tempo, chegando às civilizações do Vale do Nilo, onde nós tínhamos grandes sacerdotes egípcios que desenvolveram muitas técnicas de magia. Passamos pela sociedade europeia, passamos pelas tribos até chegar à magia de hoje. A Wicca, ela já é algo bem mais recente. Ela surge por volta da década de 50 com Gerald Gardner, que foi um estudioso europeu que teve contato com um clã, um coven de bruxas que mantinha uma tradição desde muito tempo. Ele foi iniciado por volta da década de 30, mas só na década de 50, após o fim da última lei contra a bruxaria na Europa, na Inglaterra, mais propriamente, que ele pôde lançar e divulgar a sua obra. É incrível se parar para pensar que a última lei contra a bruxaria, daquelas que prendiam pessoas, que torturavam mulheres ao longo da Inquisição, só foi vencida praticamente há quase 70 anos. E só então a Wicca começou a se desenvolver. A Wicca, ela sofre muita influência. O próprio Gardner sofria muitas influências, tanto desse coven, a qual ele fazia parte, como a Doria Valiente, quanto do seu amigo pessoal Aleister Crowley, que é um homem por natureza polêmica, que foi um dos fundadores da Telema, que foi Eu sugiro que vocês pesquisem um pouco a vida de Gerald Gardner e também de Aleister Crowley e veja a relação que os dois tinham e o quanto isso é bem polêmico hoje em dia. Mas a parte é que a Wicca surgiu num momento muito importante da história. Por quê? Mais ou menos nesse período surgia a teoria de Gaia, dentro das ciências. A gente acredita que quando um fato acontece na humanidade, ele tende a acontecer em diversos pontos do planeta. Ou seja, o planeta ele começa a amadurecer um nível mental e esse tipo de concepção começa a surgir. Então, ao mesmo tempo que surgiu o renascimento ao culto da deusa, através da Wicca, surgiu na ciência a teoria de Gaia, que diz que o planeta Terra ele é um sistema vivo, e que todos os seres estão, de certa forma, conectados. E isso é muito bacana, porque é o que a Wicca, o que a magia, o que a espiritualidade crê. Uma união das coisas. Que por mais que as coisas pareçam distintas, em essência era a mesma coisa. Então a Wicca foi se desenvolvendo ao longo do tempo, chegou aos Estados Unidos por volta da década de 70, ao Brasil no início da década de 90, e hoje é uma religião que tem cada vez mais alcançado adeptos. Então essa é a história da magia. A magia, gente, é difícil conceituar o que seria magia, para que vocês possam me entender. Mas a magia seria a manipulação de elementos para um fim. Então, por exemplo, quando faço uma simpatia,
bem feita, bem estruturada, no momento adequado, eu estou fazendo magia. Quando eu estou fazendo uma prece a um santo, requerendo uma determinada coisa, eu estou fazendo magia. Quando eu faço um ritual bem elaborado, eu estou fazendo magia. Não é o número de elementos que vai definir a magia, mas desde que eu esteja utilizando de algum elemento, de alguma energia em favor de algo que eu almeje, eu estou praticando um ato de magia. É as energias direcionadas à minha vontade. Então vamos fixar conceitos. O que define uma bruxa? A capacidade de moldar a sua realidade. O que define a magia? A utilização de elementos em função de alguma coisa. Elementos energéticos em função de alguma coisa, direcionados a alcançar alguma coisa. É lógico que existem graus de energias. Então, por exemplo, se eu busco algo pequeno, pela própria lei de equivalência, aquilo que eu crio, a energia que eu gero, é uma energia semelhante àquilo que eu alcanço. Agora, se eu quero algo muito grande, a energia necessária vai se tornar também proporcionalmente maior. Então, assim, algumas leis eu já vou ensinando para vocês ao longo do curso, mas a gente vai ter algumas aulas específicas sobre leis da magia para que vocês possam entender. Mas então agora, gente, nesse momento do curso, eu quero mostrar uma forma muito simples para que vocês possam me entender. Todo mundo aí, eu acredito que conheça a lei da atração. O que é a lei da atração? A lei da atração é a lei que diz que os iguais se atraem. É diferente do ditado popular, né, que os opostos é que se atraem, na verdade é os iguais. E a gente pode... E uma lei universal, essas leis são chamadas universais, elas não são leis da Wicca, elas não são leis da magia, elas são leis do universo. Elas, em qualquer grau que você utilize, elas são cabíveis. Então, por exemplo, a lei da atração diz que igual se atrai. Então, por exemplo, vocês podem ver que é muito comum pessoas de mesmo nível mental serem próximas. É muito comum. Sabe aquele dia que você acorda com o pé esquerdo e que tudo dá errado? É essa lei da atração. Tipo assim, no momento que você vibra o negativo começa a fazer parte da sua vida. Então vamos usar a lei da atração de uma forma muito simples e uma forma muito usual. Mudança de pensamento. Eu acredito, eu tenho certeza que todos vocês têm algum problema na vida de vocês. Seja financeiro, seja material, seja com alguma pessoa, seja uma doença, seja o que for. A forma como vocês lidam com isso é o que causa o problema. É o que eu falei na última aula sobre retroalimentação. Então, a lei da atração, ela diz que igual atrai igual. Não é assim? Então, se eu penso negativo, eu atraio negativo. Se eu penso na doença, eu atraio a doença. Se eu penso na pobreza, eu atraio a pobreza. Se eu penso em determinada pessoa, por mais que eu não goste dela, o universo não entende esse não gosto dela. O que ele entende é a pessoa, então ele atrai. Cada vez mais você vai encontrar com essa pessoa. Então vamos mudar o padrão. Olha, uma determinada situação me incomoda. Em vez de pensar naquilo, eu vou pensar na contraproposta, vou pensar no oposto. Eu estou doente, eu vou pensar na cura. Eu estou vivendo dificuldades, eu vou pensar na prosperidade. Então é o que atrai. Nós usamos a lei da atração na magia através de elementos muito simples. Eu trouxe aqui hoje esse quartzo citrino. Quartzo citrino é um cristal de quartzo que apresenta essa coloração meio amarelada, meio dourada, chegando até ao alaranjado. Ele é um cristal que nós dentro da bruxaria associamos com a prosperidade. O que é quando nós dizemos que determinado elemento se relaciona com a prosperidade? A vibração, que a gente vai aprender daqui 2 aulas, falando sobre energias, o universo é toda vibração. Determinadas coisas possuem uma faixa vibratória semelhante. Então, por exemplo, o quartzo citrino, nós acreditamos que ele tem uma vibração semelhante da prosperidade. Então, o que eu vou fazer? Eu vou adquirir um quartzo citrino, como esse, vou consagrá-lo, consagrar é tornar algo sagrado, e vou utilizá-lo para quê? Para que ele atraia até a minha prosperidade.
O simples ato de comprar um quartzo citrino, consagrá-lo, consagrar um objeto é dar uma função para ele. Ele vai atrair a prosperidade? Meu Deus! Então quer dizer que a pedra tem o poder de atrair a prosperidade na minha vida? Sim e não. É uma coisa muito simples. A vibração dele é semelhante à vibração da prosperidade. Então eu vou ativar essa vibração no meu campo áurico. Automaticamente a prosperidade vai vir para mim. Então um outro exemplo muito bacana. Por exemplo, o meu pentagrama, que está aqui no meu pescoço. Pentagrama é um símbolo de proteção. Aqui também tem um. O pentagrama é um símbolo de proteção. Ele representa o homem em equilíbrio com os elementos ou representa também o universo. Ele é um símbolo de proteção. Então, no momento que eu coloco e consagro a determinada função, ele passa a ter aquela função de proteção. Ele passa a ter essa função no momento que houve problema. Quer dizer que esse pequeno símbolo aqui vai me proteger? Sim e não. Vocês conseguem compreender o quanto a magia é simples, mas ao mesmo tempo, quando bem aplicada, ela é funcional na vida das pessoas? Então, hoje a recomendação que eu tenho para falar é isso. Então, a magia, ela existe há milênios. Ela existe... o que é a magia? É o simples direcionamento de determinadas energias a um determinado fim. E toda bruxa faz magia. Mas a magia não é nada rebuscado. Ela é algo simples, usual, mas bem estruturado. Então, que a grande deusa que tudo provê esteja com cada um de vocês e até a próxima aula.